Bem, uma vez mais nos reunimos para o nosso estudo do Livro dos Médiuns, hoje, quarta-feira, 6 de abril de 2022. Seguimos com o quadro sinótico das diferentes variedades de médiuns. É uma continuação e vai ser assim por algum tempo, já que esse quadro é bastante extenso. E como ele é extenso, a gente pode se esquecer do que já viu. Então, que a gente possa fazer, ainda que rapidamente, sempre assim, não uma recapitulação, mas somente assim refrescar a memória do que a situação em que a gente está, o que a gente passou. Bom, no item 188 nós estamos já falamos de todos os gêneros de mediunidade que são baseados na sensibilidade, no sentir a presença de espíritos. E os médiuns, eles podem ser naturais ou inconscientes, aqueles que nem sabem que são médiuns ou não conseguem controlar a mediunidade, e os médiuns facultativos ou voluntários, que esses conhecem, sabem e trabalham para isso e vão aos locais, a casas espíritas, ou seja, as manifestações se dão sob controle. Agora a gente entra no 189, entramos nos médiuns, né, naquelas variedades especiais para médiuns de efeitos físicos. Então a gente passou pelos tipitólogos, que fazem ruídos ou pancadas, os médiuns motores, que fazem os movimentos dos corpos inertes, dão movimentos a eles, médiuns de translações e suspensões, aqueles que fazem levitar os objetos e até si próprios, os de efeitos musicais, que executam músicas ou executam instrumentos, tocando sem um contato manual, que é um tipo também de motor, porque vai movimentando corpos inertes, né? Os médiuns de aportes, que trazem de outros locais objetos, os noturnos, que são aqueles que fazem efeitos físicos, mas somente com pouca luminosidade, dada a sensibilidade do ectoplasma, né? O material empregado, né? nos efeitos físicos. E, finalmente, os pneumatógrafos, que são aqueles de escrita direta, né? E, então, isso foi que a gente viu de efeitos físicos, né? Então, agora, ainda de efeitos físicos, a gente vai ver os médiuns curadores. Então, são aqueles que têm o poder de curar ou de aliviar os males pela imposição das mãos ou pela prece. Então, um grande médium curador é uma mãe que ama o filho, que quer que o filho fique bem, então ela faz uma prece e o filho chega a ser curado, né? Ou a imposição das mãos daqueles que têm essa capacidade. Agora, é muito importante essa observação que ele faz. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica, e nós vamos entender por quê. Pois todos os verdadeiros crentes a possuem. Então, a pessoa tem fé, ela vai e cura, independente de espírito. Então, ele está falando assim, porque não é 100% mediúnico. Existem casos que não é mediúnico, né? Então, a gente vai explorar um pouquinho isso aí, né? Lembrando que médium, o fenômeno mediúnico, ele acontece porque tem uma pessoa encarnada e um espírito. Então, se há uma manifestação desse espírito através do médium, é mediunidade, é fenômeno mediúnico. Se não tem espírito, não é fenômeno mediúnico, porque médium significa intermediário. Se não há intermediação de nada, não tem por que chamar de mediunidade, tá? Então, isso Kardec deixa bem explicado para a gente ao longo dos estudos nossos, né? Então, crentes, né, verdadeiros crentes a possuem, aqueles que têm fé, quer sejam médiuns ou não. Frequentemente, não é mais do que a exaltação da potência magnética fortalecida em caso de necessidade pelo concurso dos espíritos bons. E ele manda a gente ver lá na 175. Antes de ver essa questão que nós já vimos, a 175, nós vamos ver uma nota do tradutor, né, de José Herculano Pires, que ele fala assim: trata-se da mediunidade generalizada, faculdade humana natural, que todas as criaturas possuem. É como Kardec fala, todo mundo, em menor ou maior grau, é médium, né? Mas aqui aquela sensibilidade, às vezes, é tão baixa
que ele pode dizer, eu não sou médium. Aí, quando a mediunidade se manifesta, ou seja, quando ela é ostensiva, então aí se diz, esse é médium. Mas, na verdade, todos têm, porque uma intuição na vida, uma vez que haja, pronto, já caracterizou como médium, né? Kardec assinala que não é essencialmente mediúnica para não confundi-la com a mediunidade específica de que trata esse capítulo. Tá? E aí também a gente lembra o passe. O passe, ele pode ser magnético, ou seja, do médium, pode ser espiritual, um espírito dando passe no encarnado, ou até no desencarnado, né? E o mediúnico, onde tem os dois, tem o médium e o espírito. Então, essas três categorias de passes, né? Essas definições, ou esses, é o que acontece. Então, são três tipos de passes. E o passe, o que é? A origem do nome passe, da aplicação do passe, vem da homeopatia. E quem tiver mais interesse de saber a respeito, no dia 1º de abril, né, agora, sexta-feira, eu pude ver uma palestra do Dr. Gilson Roberto, um gaúcho, né, médico homeopata, que tratou do tema homeopatia e espiritismo. Está aí o link. Logo que eu termine essa parte, eu vou colocar no chat, para que alguém, quem quiser, copia e assiste. É muito interessante. A gente vai ver a história da homeopatia, vai ver a história até um pouquinho do espiritismo, né? E vai ver, assim, como que um interferiu no outro, o espiritismo na homeopatia e a homeopatia no espiritismo. Então, é muito interessante. Então, está aí a sugestão. Quem quiser, quem puder assistir, vale a pena, tá? É bastante esclarecedora. Então, a gente vai ver sobre as curas também. E aí, a gente vai ver o passe, vai saber um pouco mais de detalhes. Então, como informação, não como curiosidade, o passe, a palavra passe, veio da homeopatia, porque a homeopatia via com bons olhos o magnetismo. Então, o precursor, não propriamente o precursor, mas um passo que antecedeu e que colaborou com a homeopatia, foi o magnetismo. E o magnetismo é puramente físico, da pessoa, e não manifestação mediúnica ou espiritual. Tá? Não entra como espírito e médium, né? Mas sim só o médium, ou desculpa, só o espírito, só o encarnado. Por isso que um dos tipos de passe é o magnético, que é somente não vamos chamar de médium, mas vamos chamar de encarnado, que pode fazer isso. E o tratamento magnético, ele tem diário e alguns minutos por dia, 10, 15, 20 minutos de aplicação magnética, né? Então, a 175, que aqui Kardec fala, ver a questão 175. A gente volta lá e vai ver que os médiuns curadores, né, é um dom que certas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pelo olhar e até mesmo por um gesto, sem o apoio de qualquer medicação. Então, a própria pessoa cura, né? Então, mas espera aí, ela não. Estamos falando da mediunidade, né? Diríamos, sem dúvida, que isso não é mais do que magnetismo. Evidentemente, o fluido... Então, algumas pessoas podem falar, não, isso é magnetismo, não tem nada a ver com espírito. Aí ele falou, evidentemente, o fluido magnético desempenha um importante papel aí. Então, o médium está colaborando, está fornecendo material. Senão, não seria o médium. É o espírito que está fazendo tudo. Então, ele precisa doar alguma coisa. Ele precisa intervir. Ele precisa contribuir. Então, é a soma do médium mais o espírito, e nós temos aí uma condição para que a cura aconteça. Então, quando se examina cuidadosamente o fenômeno, sem dificuldade, reconhece que há mais alguma coisa. Então, não é só magnetismo. Kardec falava com muita naturalidade sobre magnetismo, porque na Europa, na França, era muito comum. Todo mundo sabia o que era. Quando
o espiritismo aportou no Brasil, ele veio sem esse conhecimento, sem o magnetismo. Então, alguns poucos que tinham isso como estudo, e né, o magnetismo aqui no Brasil. Por isso que quem quiser saber mais a respeito de magnetismo, apesar de Kardec ter sido um magnetizador e estudioso do tema por 35 anos, mais ou menos, então a gente não vai encontrar nas obras de Kardec muito mais sobre magnetismo, porque seria chover no molhado. Por que eu vou falar disso se todo mundo já sabe? Só que a realidade era francesa. A realidade brasileira, ou de qualquer outro país que não tivesse conhecimento, era justamente a falta desse conhecimento. Aí, seguindo a magnetização comum, é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. Então, quando Mesmer introduziu o magnetismo, ele desenvolveu o magnetismo, começou a fazer as curas através do magnetismo, então o que era? A pessoa recebia aquele tratamento magnético, que podia ser por imposição de mãos, podia ser através de uns cabos, né, que ligavam as pessoas, podia ser utilizado árvores, tem várias formas, né? E aí, mas era um tratamento assim, ele era recorrente, ele era diário, por um determinado tempo, e tinha resultado. Impressionante como tinha, né? E durante um tempo, diariamente, alguns minutos, como eu falei, 10, 15 ou 20 minutos de tratamento por dia, resolvia. Então, todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam se conduzir convenientemente. Ao passo que nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea, e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar em magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, um espírito, né, que é o que constitui a mediunidade. Então, de novo, Kardec está nos lembrando, olha, se tem espírito envolvido, é mediunidade. Se não tem, não é mediunidade. Então, os médiuns curadores recorrem à prece, o que é uma verdadeira evocação. Então, ele se prepara, pede, pronto. Eu gostaria de, então, vamos treinar um grupo mediúnico, vamos encontrar aí, vamos desenvolver uns médiuns de cura. Dificilmente vai ser possível desenvolver a mediunidade de cura, porque ele tem que vir com isso. Por isso que ele fala, né? Médiuns curadores, não, né? Nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea, e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Então, é alguma coisa física dele, ele doa o material para isso. Ele doa o fluido, ele doa o ectoplasma, que é o nome desse fluido, que é a definição desse fluido, né? Ou não a definição, mas é a identificação desse fluido. Então, não dá para treinar. Alguns dá, a psicografia dá, psicofonia também dá. Se a pessoa tiver alguma, né, uma tendência, vai lá e consegue. Então, algumas mediunidades é possível, algumas não dá. Esses defeitos físicos é mais difícil. Seguindo, esse médiuns excitadores, o que eles chamam isso? Os que têm a faculdade de desenvolver nos outros, por sua influência, a faculdade de escrever. Então, ele colocou como uma faculdade de escrever, mas algum outro tipo de mediunidade também é possível desenvolver com a ajuda de alguns médiuns que têm essa capacidade. Então, por exemplo, o Daniel Douglas Home, ele tocava na pessoa, né? E a pessoa conseguia levantar alguns objetos, né? Então, ele é como se passasse a bola para o outro, né? Passasse essa capacidade para o outro. Então, Kardec viu isso nos estudos dele, que tinha médiuns que promoviam nos outros a faculdade que tinha. Por exemplo, a faculdade de escrever, né? Então, eles chamam de médiuns excitadores. Nós vamos ver muitos tipos de mediunidade que a gente hoje nem se refere muito, porque depende muito da utilidade ou da aplicação da mediunidade, né, que se manifesta. Então, tem algumas caíram em desuso.
Essa de fazer mesa girar, a gente não vai numa casa espírita para ver mesas girantes. A gente não vai num salão de festa, no final, vamos fazer agora a brincadeira. Não vai ter. Então, algumas vão caindo em desuso, em compensação, outras vão sendo mais intensas. A psicofonia, a psicografia, a pintura mediúnica, esse tipo de coisa. Então, vai, né? Outras artes, né? Então, vai, aquelas que têm mais necessidade, mais interesse, então elas vão evoluindo e vão se, assim, ampliando, né, em quantidade. Agora, nós vamos falar de efeitos intelectuais, médiuns especiais para efeitos intelectuais, que é o item 190. Então, aqui atrás, para trás, nós deixamos os médiuns de efeitos físicos. Então, 189 é variedades especiais para os efeitos físicos, né? Médiuns de efeitos físicos. Agora, a gente já vai começar a tratar dos médiuns especiais para efeitos intelectuais, né? Qual que é a diferença entre um e outro? É o que a gente tem falado. Um toca os nossos 5 sentidos. O outro toca o nosso intelecto, toca o nosso interior. Então, uma pessoa pode estar passando totalmente por um processo, uma manifestação mediúnica, e ninguém nem percebe. Por exemplo, nós estamos aqui conversando, eu estou conversando, então eu paro aqui e começo mentalmente a conversar com o espírito que está do meu lado. Eu vejo ele, eu escuto, né? Eu troco ideias com ele, eu falo com ele em pensamento, ele responde, tudo, e ninguém está percebendo isso, porque acontece no intelecto do médium. Não é uma coisa que se manifesta assim visualmente ou sim, tá bom. Minha mulher está me corrigindo, é mental. Mental não está nem aqui, né? Tá no todo, no corpo, né? Ela está me corrigindo, ela tem razão, né? Então, quando eu faço assim, é dentro, tá? Ou seja, é o espírito e não o corpo. Bom, tomara que entenderam e eu não compliquei mais ainda, né? Então, começa com os médiuns audientes. Audiente vem de audição, que vem de áudio, que vem de escutar, né? Então, são os médiuns que ouvem os espíritos. E, como Kardec falou, isso é muito comum. Então, já era comum lá, na época, né, há 160 anos atrás, mais ou menos, e agora continua comum, né? Agora, ele também faz uma advertência aí. Há muitas pessoas que imaginam ouvir o que só existe na própria imaginação. Então, ele está dando um alerta, fala, olha, vê lá, hein? Procura analisar, porque muitas vezes você está na sua cabeça só, e nem de ninguém mais, na sua imaginação, né? Então, vamos ver o que é a 165, né? Que a gente já viu lá, já tratou disso lá atrás. Médiuns audientes. Estes ouvem a voz dos espíritos. Como dissemos, ao falar da pneumatofonia, algumas vezes é uma voz interior que se faz ouvir no fórum íntimo. Então, ouve dentro de si próprio, está na cabeça dele, está ali, ele está ouvindo, mas ele sabe que está internamente. Já outro é uma voz exterior, clara e distinta, igual a de uma pessoa viva, igual a de um encarnado. Por exemplo, não sei se tem alguém que já aconteceu isso aí, mas é muito comum a pessoa olhar para trás porque escutou alguém chamar. Não, eu escutei alguém chamar, eu virei porque eu ouvi, só ela ouviu. Então tem essa diferença entre o que acontece internamente, na cabeça da pessoa, né? E outra que vem de fora mesmo, é como se tivesse ouvido com os ouvidos, né? Então, e esse tipo de médium, ele passa a reconhecer pela voz o espírito. Então, o espírito que ele tem, está sempre falando com ele, ele ouve aquela voz e grava. É como a voz de alguém que a gente conheça encarnado, né? Então, isso é possível também. Quem não tem essa capacidade pode se utilizar do médium para conversar com o espírito,
né? Então, ele funciona como um intérprete. Essa habilidade é muito agradável quando o médium só ouve bons espíritos, ou unicamente aqueles por quem chama. Então, aí é legal. Mas, já não é assim quando um espírito mau se agarra a ele, fazendo-lhe ouvir a cada instante as coisas mais desagradáveis, e não raro as mais inconvenientes. Então, ele deve procurar se livrar desses espíritos, por meios que indicaremos no capítulo da obsessão. Então, tem o espírito obsessor, que percebe a capacidade daquele que ele está obsidiando e fica buzinando. E a pessoa já não dorme mais, já não faz nada, não se concentra, porque fica aquele espírito falando o tempo todo com ele, coisas inconvenientes, tudo tirando o foco, né? Trazendo distração para ele, enfim, perturbando ele. E aí existem meios de, como ele falou, procurar se livrar desse. Não é se livrar assim, chegar e mandar prender, não. É através do esclarecimento, em trabalhos de desobsessão. Agora vem os médiuns de efeitos intelectuais ainda, né? Continuação, que são os médiuns falantes, que também a gente conhece muito hoje pelo termo médium psicofônico, né? São aqueles que falam sob influência dos espíritos. E é muito comum. Então, nós vamos ver lá, ele fala, dá uma olhada lá na questão 166. Aí nós vamos lá ver. Os médiuns audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são médiuns falantes. Então, só ouve e pronto, né? Então, não fala. Mas, existe aqueles que o espírito atua sobre o órgão da palavra. Então, ele se utiliza da palavra, né, do órgão da fala, né, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Nós já estudamos isso. O médium escrevente, ele é uma caneta na mão do espírito. O médium falante, o psicofônico, ele é a voz do espírito. Então, ele se utiliza dos órgãos, né, da fala do médium para falar. Quando quer se comunicar, o espírito se serve do órgão que lhe parece mais flexível no médium. Então, isso já é mais genérico. A comunicação, ela acontece por uma necessidade do próprio espírito. Então, é de lá para cá. Ele quer falar, ele quer escrever, ele quer dar o recado dele. E dá de várias maneiras. Se ele tem alguma coisa para falar, imagine nós, estamos longe de casa, a gente quer mandar um recado para a família, por exemplo. A gente procura todos os meios que a gente tem à mão para poder levar esse recado. O espírito, mesma coisa. Ele vai atrás do médium para que esse recado seja dado, né? Se ele tem um sofrimento, ele precisa manifestar esse sofrimento porque ele quer ajuda, então ele vai atrás do médium para isso. Então, isso é importante na mediunidade, é a utilidade, assim, é ser útil, é fazer da mediunidade algo útil. Aí que se fala, é a mediunidade com Jesus, porque é o exercício da caridade. Ninguém está aqui aprendendo para ler a mão, para ler sorte, para curiosidade, que número que vai dar na loteria, né? Não. A nossa função, o nosso objetivo é de nos ajudar através da ajuda ao próximo, né? E o Espírito vem e faz isso mesmo. Então, é isso que aqui ele fala. Então, no caso, um toma da mão, o outro da palavra, um terceiro do ouvido, e aí o Espírito se manifesta. Mas o psicofônico, ele exprime aquilo que o espírito está querendo dizer. Tá bom? Alguns são conscientes, outros inconscientes, tudo isso a gente já viu. Tá? Então, porém, nem sempre a passividade do médium falante é tão completa. Há alguns que têm a intuição do que dizem, no momento mesmo em que pronunciam as palavras. E aí ele fala, nós vamos falar disso mais para frente aí, quando a gente falar de médiuns intuitivos. E vem agora o terceiro, né?
que a terceira mediunidade de efeitos intelectuais da noite de hoje, que são os médiuns videntes. Os que veem os espíritos em estado de vigília. Então, a pessoa está aqui conversando e tal, dali a pouco ele disfarça e acompanha um espírito. Está vendo o espírito, só ele está vendo. Então, ele é um médium vidente, que vem de visão, que está vendo o plano espiritual, ou está vendo um habitante, entre aspas, né, do mundo espiritual. Não tem corpo, mas existe, é um espírito. Por não ter corpo, não toca a visão de ninguém, mas naquele espírito, ou desculpa, naquele encarnado que tem essa habilidade, que tem esse dom, ele está desperto e vê o espírito. A visão acidental e fortuita de um espírito em determinada circunstância é muito frequente. Isso acontece muito. Tem gente que vê espírito, mas vê ali, pronto, acabou. Passa um tempo sem ver, depois vê de novo, passa mais um tempo, passa a ver muito tempo, vê de novo, ou então ele vê 3 vezes por dia, mas não é o tempo todo. Mas agora, já a visão habitual ou facultativa de espíritos, sem qualquer distinção, ou seja, ele não sabe se é encarnado ou desencarnado, isso é raro, é excepcional. E aí a gente vai lembrar de novo da 167. Vamos voltar lá. Isso aqui Kardec manda a gente ver lá. Os médiuns videntes são dotados da disposição de ver os espíritos. Alguns possuem esse dom em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conservam a lembrança precisa do que viram. Outros só em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Raro é que esta mediunidade se mostre permanente, quase sempre efeito de uma crise passageira. Eu vou dar 2 exemplos. Tá? Um, com a mulher que eu vivo, minha esposa. Ela vê, de vez em quando, espírito. Ela está dirigindo assim, vê na calçada lá, tá, e continua dirigindo. E percebe que é um espírito. Às vezes com alguma dificuldade, não é ver. Mas é uma vez ou outra. Né? Aí está em casa, assim, de repente, vê um espírito. Então, esse é o caso que eles falam assim, que quando está em estado normal, vê de vez em quando. Está acordado, tá, vê de vez em quando. Agora, tem um caso que podemos relatar, que é de Divaldo Pereira Franco, que nem dirigir ele dirige, porque seria um caos. Ele ia confundir espírito, ia desviar de um espírito, ia bater no encarnado, ia fazer o maior rolo. Então, ele tem essa dificuldade. Tem um caso dele, que ele foi para o Rio de Janeiro, ele ficava sempre na casa de uma pessoa lá no Rio de Janeiro, era hospedado lá. Ia para lá, ficava na casa dele, dessa pessoa. Por algum motivo, ele estava num outro lugar e foi direto no lugar do evento, e aí quem estava esperando ele era o dono da casa, que estava esperando na entrada do local onde ia ocorrer o evento. Ele passou reto pelo cara, né? Aí o cara falou, poxa, impossível que ele não me viu, né? Aí quando alguém falou, Divaldo, olha aí fulano, fulano, poxa, que bom ver você, desculpa, e pronto, saudou ele, né? Cumprimentou. E depois porque ele contou esse caso, ele ficava na expectativa que alguém desse alguma dica, porque era tanto espírito que ele via, e naquele caso falou, poxa, será que ele desencarnou, né? E está aí esperando por mim, alguma coisa, né, desse gênero. Então, é o caso de que ele o tempo todo está vindo, e ele é um tipo raro. Então, tem gente que era assim. Eu tinha um amigo, né, agora desencarnado, que ele falou, a irmã dele ficava no ponto de ônibus, aí ela falava, está muito cheio esse ônibus, eu vou esperar o outro. Bastava passar o ônibus, ela olhava direito lá, não tinha ninguém, era tudo espírito. Então ela via com dificuldade de discernir quem que era encarnado e quem que não era. O outro que era assim é o Júlio Carvalho, aquele médium que escreve. Desde criança ele via espírito, para ele era normal, conversava com o espírito, tinha espírito em casa, tinha em todo lugar, né?
Aí tocavam remédio nele porque achavam que ele tinha alucinação. Com o tempo, ele conseguiu identificar o que era espírito do que era encarnado através dos pés. Ele fez uma palestra para nós e ele comentou isso. Ele falou, quando eu via que não tinha pés, era espírito. Quando eu vinha que tinha pé, tinha sapato, tinha tudo, aquele era encarnado. Né? Então, esses são os médiuns videntes. O médium vidente julga ver com os olhos. Para ele parece que está vendo com os olhos, né? Como os que são dotados de dupla vista. Mas, na realidade, é a alma que vê. Então, é ele, espírito, que está vendo. E não a visão física. Né? E, por isso, é que eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Então, o vidente fecha os olhos e continua vendo. Porque não está vendo com os olhos. Isso é muito comum, quem tem medo do espírito e vê e tem essa faculdade, aí ele se enfia embaixo da coberta, continua vendo o espírito, fecha os olhos embaixo da coberta e continua vendo o espírito. Então, é a evidência, né, se manifestando aí, né? E esse era o nosso tema de hoje, né, que a gente falou. Então, a gente passou de médiuns de efeitos físicos, concluímos, e agora estamos nos médiuns de efeitos intelectuais. Então, hoje nós temos muito mais médiuns de efeitos intelectuais que efeitos físicos. Vamos dar um exemplo. Chico Xavier tinha muitos tipos de mediunidade, mas ele veio com a mediunidade intelectual, principalmente da psicografia, porque ele tinha que escrever livros. Ele tinha outras mediunidades, materializava, curava, fazia tanta coisa, né? Materializava espíritos, né? Tornava assim as aparições até palpáveis, mas ele estava assim designado para fazer esse tipo de atividade mediúnica, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou escrever agora. Uau! Sumiu o cursor aqui. Pronto. Eu vou agora pegar para vocês Podemos conversar, tá, pessoal? É só que eu quero pegar aqui Luiz, eu tenho uma dúvida, posso perguntar? que pode. Eu só É, vou... tá. Eu quero pôr o link. Tá, Pode falar. eu vou falar e você vai trabalhando aí. Isso, Quando, muito bem. Luiz, como se classificaria ou o que seria, não sei, quando projetam imagens na sua mente? Seguramente é de caráter intelectual. Imagens na sua mente. Às vezes Sim. imagens boas, às Só vezes você imagens ruins, às vezes para te desestabilizar, te desequilibrar, tudo. imagens, às vezes, Uhum. até assim, ou então fecha os olhos e vê pessoas em cenas que você não tem noção do que está acontecendo ou de quem são aquelas pessoas. Exatamente. Alguém está projetando na sua mente uma informação e só você sabe. Então, é aquilo de ser seu, interno, seu intelecto, sua Uhum. mente. Aquilo que está... então, é só você. Então, nesse caso, é um fenômeno intelectual acontecendo. Não importa, veja bem que a gente não está assim julgando o tipo de influência, se é boa, se é Uhum. má. Lembra que ele Uhum. falou, o audiente, se é um espírito bom, ele vem, conversa, sabe? Uhum. Até amenidades, sabe? Porque é uma pessoa comum, né? Agora, se é um perseguidor, ele vem buzinando lá e fica né? Aquele assédio assim, né? Então, é ruim. Então, sem julgar a intenção, mas sim só o fenômeno, colocou coisa na sua cabeça, é intuição, é ouvir,
até mesmo ver, né? Isso aí é efeitos intelectuais, médium e efeitos intelectuais. É o que está acontecendo. E o Isso é sentimento sentimento, tudo isso aí. Porque só causa, seu. né, o sentimento que aquela imagem causa ou aquela cena causa é que vai diferenciar, né, Luiz? Que vai te ajudar a diferenciar Isso aí alguma você já vai coisa. estar falando de classificação, de diferenciação, aí você está Uhum, avaliando, né? Mas o uhum, fato em si de alguém estar semeando na sua cabeça alguma coisa, então isso é de efeito intelectual. É diferente de você, né? Em vez de ser essa médium de efeitos intelectuais, você fica aqui concentrada e aí doa o material, vem o espírito e começa a mexer com coisa, para lá, para cá, ou fazer uhum, ruído. Então, isso aí é feito físico. Físico sim. por quê? Uhum. Porque a gente tem o sentimento disso através dos nossos 5 sentidos. Digamos assim, Joia. podia chamar até do sexto sentido, né? Mas não é isso, não. Sabe, é além dos 5 sentidos. Então, aí já passa a ser interno nosso. Entendi, Luiz. Obrigada. Não, não agradeço. Não. Olha, já está no chat aquela palestra. Quem quiser copiar, depois colar em algum lugar aí para depois assistir, vale a pena. Viu? E aí a gente passa até a entender um pouco, aqueles que conhecem pouco da homeopatia, passam a entender. E vai ver por que os espíritos receitavam, e as receitas eram de remédios homeopáticos. Então é muito interessante. Bezerra de Menezes, né, fazia isso, Eurípides Barçanufo também, que receitava, também era homeopatia que ele receitava. Então, os espíritas foram grandes divulgadores os espíritos, na verdade, né, através dos espíritas, foram divulgadores da homeopatia. Luiz, eu tenho uma pergunta. Tudo bem. Fiquei até assustado agora, Sueli. Por Eu quê? também. Entrou com tudo assim. Eu falei, opa, será que eu Não, fiz acho que é o barulho. errado? Pensei Desculpa, que eu era acho que minha é o mãe barulho. me chamando, porque depois que eu aprontava alguma. Mas vamos lá. Desculpa, acho que é o barulho do carro. Estou dentro do carro por isso. Mas é encarnado, fica tranquilo. É... Deixa eu ver se... tentar formular a pergunta. Provavelmente no livro dos médiuns só tem a introdução a esta questão ainda. E depois eu acredito que André Luiz trabalhou de uma forma pouco mais do que introdutória nos livros dele sobre isso também. Mas você tem conhecimento de algum estudo da parte da ciência, obviamente dentro, né, das questões do espiritismo, que comece a explicar quais as diferenciações físicas e biológicas que um médio tem em relação a um médio ostensível, eu digo, tem em relação a outra pessoa que não tem? Por exemplo, Tem. o que é o que diferencia fisicamente, se é que eu estou usando a palavra correta, de alguém que consegue ver um espírito de uma outra pessoa que não vê? Lembrando que o espírito também é matéria, mas não matéria que conhecemos. Então, o que diferencia? É utilizado, obviamente, as funções perispirituais, mas também é utilizado as partes físicas da matéria. Existe algo que já define ou que já está sendo estudado assim bem profundamente para explicar biologicamente? Por exemplo, o André Luiz falava muito da glândula pineal, enfim, né? Essas questões que é uma observação. E eu sei que existe alguns estudos que observam, né, médios em trabalhos mediúnicos, como o físico se difere, o cérebro se difere, mas já tem alguma coisa que fala, isso aqui é que ocasiona aos olhos físicos, né? Não estou falando com os olhos fechados, mas os olhos abertos, os olhos físicos de um médium ostensível ver um espírito? Não sei se eu fui clara.
Não, eu acho que você praticamente respondeu tudo, né? Você falou aí da glândula pineal, né? Falou sobre estudos que registram assim, o que está acontecendo com o médium. Acho que você se lembra do Ulisses D'Angelo, quando ele fez aquela palestra para nós, que ele participou de um grupo de 10 médiuns aqui nos Estados Unidos, e durante a manifestação, e era psicografia, durante a manifestação do espírito, eles analisavam, né? Passavam, inclusive, faziam até, não me lembro se era tomografia, o que era, passavam eles assim, ficavam num estado que dava para, que eles estudavam o estado alterado do médium. Então, esse é o acompanhamento, esse é o efeito, né? Já a causa, você falou, é o perispírito, né? Essa dilatação para que possa haver essa sintonia com o espírito, e essa antena, que é a glândula pineal, que hoje se estuda bastante. O doutor Sérgio Felipe é um dos maiores estudiosos da glândula pineal, que é brasileiro, está lá em São Paulo, e ele percorre o mundo fazendo, sabe, palestras sobre esses estudos aí que ele faz. Então, realmente, nós temos, como o André Luiz falou, e como está sendo comprovado hoje já há bastante tempo, todos os mecanismos, o que está acontecendo. Então, fisicamente, o corpo se altera, né? Então, alguns, como é que eu posso dizer? Como é que chama lá os... Nossa, fugiu. Não. O que você tem deficiência, por exemplo? O que é aquilo? Alguma glândula não produz? Nossa. Não a tireoide, mas hormônios. Então, alguns hormônios, nossa, de vez em quando somem, acho que estou ficando velho. Então, alguns hormônios são produzidos para que possa o corpo estar num estado que seja mais receptivo a alguma coisa, qualquer tipo de manifestação por parte dos espíritos. Então, existe sim essa adequação, mas é um conjunto. Não dá para dizer que é só uma coisa ou só outra, né? No caso de uma doação de ectoplasma, é sabido hoje que está entre o perispírito e o duplo etérico, né? Então, porque ali está bem no limiar do físico com o espiritual, porque é importante que seja assim, e não só o físico, ou não só o espiritual. Então, tem todo um conjunto que torna possível isso. Eu não sou a melhor pessoa para dizer o que exatamente quais são as funções, mas certamente quem acompanha muito esses trabalhos e faz pesquisa, ou acompanha principalmente as pesquisas, é o Dr. Décio Iandoli, né? Vira e mexe, ele fala disso aí. Aí, se alguém pergunta para ele numa live, aí, numa palestra, hoje em dia estão fazendo algum teste, algum acompanhamento? A gente não sabe, vocês não fazem ideia do número de testes que estão sendo feitos no mundo, de pesquisas, de estudos. Então, hoje, muito mais do que nunca, e não é porque pulou de 5 testes para 10, dobrou. Não, são muitos e muitos testes, muitas e muitas pesquisas, né? Temos brasileiros que estudam, temos outras pessoas que estudam isso. Então sim, tem acompanhamento. Agora, dizer exatamente o que é, de forma assim, é só que aquilo lá bastou. Não, é todo esse conjunto. E isso torna a mediunidade, ainda que seja de um tipo só, assim, a gradação tão ampla, desde o quase nada até até o Chico Xavier, que a gente sabe, né, como é que ele é tido como o médium mais completo que já se conheceu, que já foi visto. Então, essa gama toda depende de como é que o corpo se manifesta, como é que ele se adequa para que a manifestação aconteça. Agora eu te pergunto, não sei se eu te expliquei, né?
Não, sim, sim. Essas informações assim gerais, assim, eu já, né, como você falou do Décio, de outros também pesquisadores, né? Na verdade, é mais um crivo de curiosidade mesmo, que eu fico pensando, né, como a ciência está se comportando em relação a isso, quais são os estudos. Era só uma dúvida se soubesse de algum artigo, alguma coisa específica assim que poderia, né? Provavelmente o Décio deve ter vários materiais em relação a isso, sobre isso. De saber como é que é o andamento desses estudos randomizados, né? Porque, enfim, para uma coisa ser provada cientificamente, existem etapas para elas serem provadas, enfim. Assim, a minha curiosidade é a que pé esses estudos andam, entendeu? Seria mais ou menos isso. Mas só pelas questões de curiosidades mesmo. Obrigada, Luiz. Não agradeço. Tá? Vamos ver. Não é só o Dr. Décio Só um pouquinho, viu, Ana Paula? Só um momentinho. Não é só o Dr. Décio Iando, mas o Dr. Sérgio Felipe estuda muito a PNL, há muito tempo. E a gente pode procurar essas questões junto a ele, né, na internet. Tem bastante coisa que ele já estudou, né? Muito bem. Por favor, Ana Paula, pode falar. Não, era só para completar o que a Sueli estava perguntando. Ele publicou um artigo científico numa revista, e eu vou até colocar aqui o link no chat, depois, se você quiser ler, Sueli, está aqui. O próprio, os autores, tem ele e tem mais outros médicos, que eu não sei se são espíritas, provavelmente são, né? Marco Aurélio, Paulo Roberto, nossa, não sei falar o nome, Igraine, Kênia, ele e o Giancarlo Lucchetti. Então, está aí, exatamente sobre o que vocês estavam falando, sobre atividade eletrocefalograma, acho que é assim que fala, e a mediunidade, né? Então, é um grupo de controle e um grupo de intervenção, que é o grupo considerado como médiums, né? Então, dá para ter uma ideia. Esse artigo, acho que é de 2016. Não é muito novo, mas tem. Esse Dr. Marco Aurélio é o ídolo do Décio Iandoli, né? Porque ele vive dando pitaco lá, por que não estudar isso? Então, porque ele sabe que o Dr. Marco Aurélio vai e faz também. Eles são da UNE, né? São todos médicos da UNE. A maioria, sim. Inclusive, ele publicou agora em 2020, agora é que eu vi aqui, ó. Ele publicou em 2020 um outro artigo, que está aqui, ó, eu vou colocar aqui também, mas aqui é também sobre a função da glândula pineal em mulheres com possessão espiritual alegada, não sei se seria a tradução livre do inglês, resultado de 2 estudos experimentais. O autor principal é o Marco Aurélio, de novo. Então, esse foi em 2020, foi 2 anos atrás que foi publicado, então é bem recente. E é artigo científico mesmo, né? Não é, como fala? Artigo de revista, né? Não qualificada, né? É indexada. Então, é considerado experimento mesmo. Obrigada, Ana Paula. Já copiei os links aqui, quero ler sim. Obrigada. Você precisa dirigir. E o pior é que eu achei mais um em 2018. Mas aí eu vou pondo aqui no chat o que eu achar. Manda aí. O que mais me dá prazer é que quando a gente tem esse tipo de atividade, desse estudo, é essa interação e essa colaboração mútua. Eu te garanto que eu vou dar uma olhada aí, vou ver se... Olha, esse outro que eu achei é numa revista de psiquiatria, que também é o Marco Aurélio que publicou como primeiro autor. E, inclusive, é uma revista com impacto considerável. Não é assim, Como é o sobrenome dele, Ana Paula? Marco Aurélio Vinhosa Bastos. Tá, vou procurar, talvez tenha também umas palestras.
Obrigada. E assim, e não é pouca coisa, não. Ele tem mais um que ele tem mais um que ele publicou na Elsevier. Quer dizer, não é o Décio que está. O Décio publica junto com ele, né? Mas quem está publicando é ele. E ele tem aquele Luquete também tem um outro artigo mas esse daqui é de 2013. Ele tem dois, né? São 3 artigos, um de 2020, um de 2016 e outro de 2018. Já tem bastante. Nossa, não, achei mais um de 2022, desse ano. Também do Marco Aurélio. Achei muita coisa aqui no YouTube dele. Muita. Maravilha. Até o desencarnado, acho que eu consigo aqui, ó, ler e ver todos esses vídeos. Agora que eu estava lembrando, numa das palestras do Décio, esse é o último artigo que foi publicado esse ano. Ele tá numa das palestras que o Décio fez aqui, ele falou sobre a questão da mulher e da mediunidade nas mulheres, né? Muito especificamente ele falou, principalmente em caso de hereditariedade, né? E esse último artigo aqui dele, do Marco Aurélio, né, e que o Décio também faz parte, está falando sobre exatamente a suscetibilidade das mulheres e a mediunidade. Inclusive, ele falava uma coisa muito interessante sobre assim, o poder de criação da mulher, ou seja, então ela consegue formar corpos, né, no interior dela, então a doação é maior. Então ele faz ele entra nessa seara aí, é muito bonito, né? E fala inclusive daquela, como é que chama aquela doença que dá nos músculos, fibromialgia, né? Que ele até sugere que se faça passe e tudo, porque é muita energia acumulada que acaba interferindo. Então ele sempre sugere para as mulheres. Então tem uma série de coisas, como foi falado, viu, Suelen? Não é uma coisa ou outra. E muito provavelmente esses artigos vão mostrar para a gente. Tem um de sobrenome Moreira também, que eu esqueci o primeiro nome dele. Tá? Mas não é esse médico palestrante, tal, é um cientista. Se você procurar também por ele, eu esqueci o nome dele. Não é o Andrei Moreira, é um outro Moreira, também mineiro, e de Juiz de Fora, eu acho, e eu vi uma palestra dele um tempo atrás falando exatamente dos estudos que estão sendo feitos. Se porventura... desculpa, Luiz. É só para lembrar que se porventura vocês não conseguirem acessar os artigos, aí é só pedir que eu passe o PDF, porque eles são fechados, né, às vezes. Né? Eu tenho acesso por conta da universidade. Perfeito. A gente vai incomodar você, sim. Pelo jeito, a Suelen se entusiasmou com essa possibilidade. Tem muito... Olha, Ana Paula, só deveria te dizer que você não devia ter falado isso. Agora, se prepare. Toda hora tem Ana Paula, me dá um acesso. Peraí, deixa eu começar a ler esses primeiros. Esses daqui que eu passei, eu vou salvar o PDF e eu passo para o Luiz por e-mail, aí ele pode distribuir para quem quiser ler. É bem específico, sabe? Tem alguns artigos aqui que até tem uns termos que eu teria que procurar na internet para entender. Mas eu queria falar uma outra coisa. Desse negócio da fibromialgia. Não vou conseguir falar. Isso, obrigada. Quando eu ouvi a palestra, a minha mãe se incomodava muito, né, com dores assim, né? E eu falei assim, mãe, começa a dar passe nas plantas. Ele falou até isso, né? Começa a trabalhar com planta, essas coisas. E a minha mãe começou a participar daquelas, na época da pandemia, né, isso. Participar daquelas lives que o José Carlos de Lucas fazia, né? Ele ainda faz algumas. E ela participava, na hora que ele fazia a prece, ela também levantava, eu falava, né, para ela, imagina que a senhora está dando um passe à distância, né? E melhorou muito. Aliás, não só melhorou, como praticamente desapareceu, né? Então, assim, realmente foi um bom conselho, porque eu passei adiante e deu certo. O outro médico, pesquisador,
é o Dr. Alexander Moreira, agora que eu me lembrei o nome dele, eu fui ajudado aqui. Então. Ele é um psiquiatra que estuda as experiências mediúnicas, perfil e psicopatologia de médiuns espíritas. Deu para ouvir? Não. Então, ele é bastante voltado para essa área. Bom, uma coisa é certa, tá? Vocês podem escrever onde quiserem aí, porque é uma realidade. É a ciência que vai comprovar tudo isso. Não vai ser espírita. É a ciência, porque para a gente não precisa comprovar mais nada, né? A gente já sabe de tudo isso, sabe como funciona, crê, tem fé, sabe o mecanismo, né? Aqueles que estão estudando tudo isso. Agora, comprovar tudo isso vai ser a ciência. Esse é um passo importante, que nós já estamos dentro dele, né? Naturalmente. Bom, chegamos ao final da nossa reunião, e eu pergunto, quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Hoje eu ficaria muito feliz se a gente tivesse alguém que fizesse. Porque na pressa eu acabo... Posso fazer, Luiz? Bom, então vamos todos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos mais uma vez, manter essa vibração de paz e harmonia. Primeiramente, agradecimento à oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos com amigos para o estudo de hoje à noite. Agradecer a Deus e ao nosso amado Mestre Jesus. Agradecer aos mentores espirituais deste trabalho, aos mentores de cada participante deste estudo. Agradecer a presença daqueles que, como nós, também vêm para o aprendizado e todos aqueles que vêm para nos intuir. Pedimos a Deus e ao Mestre Jesus que sempre envie seus mensageiros de luz e paz para que possamos continuar este estudo, para que possamos continuar querendo aprender e, acima de tudo, nos termos morais que possamos aplicar a cada dia a melhora íntima que cada um necessitamos. Pedimos também, como somos um grupo aqui reunidos com pensamentos elevados, que as emanações dessas energias salutares também sejam levadas aos irmãos necessitados de todas as ordens, aos irmãos, aqueles que precisam de amparo, aqueles que precisam de um pouco de paz, calma, aqueles que passam por todos os tipos de problemas, sejam eles físicos e espirituais. Que Jesus, em sua eterna misericórdia, sempre mande os seus mensageiros de paz e de luz para o amparo de cada um deles. E assim também peço que possamos ter um final de noite tranquilo e em paz, que ao dormir, que possamos nos conectar aos irmãos que nos ajudam e nos levam pelas mãos para o aprendizado e o trabalho salutar, e que possamos ter um resto de semana abençoado até o próximo encontro. Que Jesus abençoe a todos, que possamos ter uma boa noite e que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.